Olá, tia Teu. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Oi, Rafael, Selma. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom. Que bom. Vamos aguardar o palestrante. Daqui a pouquinho ele entra. Ótimo. Todo mundo tá dizendo que o som tá bom. Tá muito bem. Ótimo. Daqui a pouquinho ele entra pra gente dar início a mais um encontro pra gente ouvir falar sobre Jesus, o Evangelho. Que bom ter vocês aqui. Que bom. Qualquer intercorrência no som, qualquer coisa, só é falar pra gente poder ajustar aqui, tá bom? Pedro Tavares entrou, seja bem-vindo. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando, pro palestrante chegar também. E assim que ele chegar aqui, que ele entrar, a gente começa com a palestra. O som tá ótimo, né? Que bom. Que bom. Vamos só dar mais um tempinho aqui. Daqui a pouquinho ele entra e a gente começa a nossa palestra de hoje com Dilermano Mesquita. Então vamos lá. Ele já entrou. Deixa eu aceitar. Pronto. Ele está entrando. Olá! Entrei pelo celular da esposa, que tem uma qualidade melhor de imagem e de som. Sim. Estão me ouvindo Seja bem? bem-vindo. Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou. Que bom. Bom. Nós estamos muito felizes em ter você aqui, viu? Obrigado. Fazendo essa palestra hoje. Que bom. A gente dá um tempinho só para o pessoal ir entrando. Sim. O pessoal começa a entrar agora. A Fabrícia entrou, seja bem-vinda. O pessoal vai entrando. Inclusive, eu recebi muitas mensagens, as pessoas muito felizes em ouvir você hoje. Agradeço aí essa caridade, esse carinho. Muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo: eu gosto muito de ouvir Dilermano. Aí o pessoal tá aplaudindo, dando legal. Que bom ter você. A primeira de outras. Sim, com certeza. Assim, Agradeço online. A oportunidade de trabalho. Que bom. Pelo Instagram é a primeira vez que eu faço. Já fiz pelo YouTube, por outras plataformas. Sim. Então, o Instagram é a minha primeira experiência. Você vai gostar, a mesma coisa. Acaba sendo muito próximo uma da outra, né? É a mesma coisinha. Então, bom, vamos começar então. Eu vou convidar todo mundo para quem já está online com a gente, para fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, que possamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, silenciar o nosso íntimo e que possamos pensar em Jesus agora, trazê-lo para perto de nós, que possamos visualizá-lo próximo aqui, segurando a nossa mão e sentindo-o segurando a nossa mão, que possamos conversar com ele. Jesus, amigo, irmão maior de todas as horas, nesse momento, Senhor, nos colocamos em totalidade em tuas mãos. Tu que conheces as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos tormentos, as nossas dores mais íntimas, sustenta-nos, Senhor. Que possamos encontrar em Ti a força para perseverar. Que possamos encontrar em Ti os recursos, as estratégias íntimas para que possamos ativá-los
para que a nossa esperança e a nossa fé não esmoreça. Que possamos perseverar crendo que dias melhores virão. Perseverar crendo, entendendo e acreditando que toda dor, toda tempestade passa. E que qualquer dor, se qualquer dor estiver nos rondando agora, que possamos acreditar que ela vai passar. Por isso, amigo Jesus, seguramos em tuas mãos agora e te clamamos, ajuda-nos, Senhor. Que possamos também ser o sal da terra na proposta que tu nos fizestes há mais de 2 anos. Que possamos ser esse sal, levando a mensagem de auxílio, de amor, de paz, tranquilizando e acolhendo outros corações. Abençoe o nosso amigo Dilermano, que ele possa, nesta noite, estar sendo a voz que fala por ti. Que essa voz possa encontrar eco em nossos corações e que dos nossos corações possamos transformá-las em atitudes no cotidiano da nossa vida. Abençoe a cada um que está online agora, conectados conosco assistindo, e que possamos fazer proveito das palavras que formos ouvir aqui e agora. Abençoa-nos, que assim seja. Sejam bem-vindos as outras pessoas que estão chegando, Ana Luoli, Lagelu, sejam bem-vindos. Hoje nós temos a satisfação, a felicidade de receber online, ainda que seja online, mas vibratoriamente, em energia, nós estamos juntos. O nosso amigo querido, que sempre nos atende com muito carinho, com muita atenção, com muita gentileza, que é Dilermano Mesquita, trabalhador do Centro Espírita Luz e Paz, palestrante espírita, que vai nos falar hoje de um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A palavra é sua, Dilermano. Ô, Cris, você não sabe a felicidade que eu estou em poder, já vejo aí na live tantas pessoas queridas e a gente juntos, né? Com essa possibilidade de juntos construirmos entendimentos necessários à nossa caminhada. E doutrina espírita, Cris, é isso. É muito próximo da gente. As lições da doutrina não são lições para um momento futuro, é por agora. É para se ser vivenciado agora, aprendido agora. É igual ao Evangelho de Jesus. É um código de conduta moral. Os livros doutrinários espíritas, lições do Espiritismo, são muito, muito atuais, muito, muito próximas a nós. Quando a doutrina fala de espíritos, ela busca nos fazer entender que somos nós mesmos, que construímos, que destruímos, que não é alguém que vem, é um ser apartado de nós, que vem para isso ou vem para aquilo. Não, somos nós e nossos processos que vamos fazendo bem, vamos nos equivocando, vamos contribuindo, vamos não contribuindo, acelerando, freando. Somos nós somos esses que fazemos o universo progredir ou não, construímos felicidades ou não. E esse tema, ponto de vista, então, é de uma riqueza, como tudo no Evangelho e nos livros espíritas, né? Mas tem aqueles que lhe tocam mais pelo seu momento, pelo que você entende, porque pode contribuir no entendimento de tudo. Se nós começarmos a perceber, as nossas decisões, as nossas ações, a nossa maneira de agir, está muito linkado com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que entendemos como verdades que selecionamos ao longo das nossas experiências, aprendizados, ensinamentos, selecionamos aquilo que me cabe, que eu acho que é correto e que é por aí que eu vou me conduzir. E acaba isso sendo as questões que vão fazer você decidir. É quem verdadeiramente você é. Você é a soma de todas essas experiências que você passou, selecionou, e agora diz, não, a verdade é esse caminho que eu vou tomar.
Então, essas decisões vão estar ligadas à forma de você ver e pensar. Vamos pegar um exemplo prático, para que a gente entenda ainda melhor. Nós estamos agora passando pela pandemia. Todos nós, no planeta todo. Aí não tem distinção de A de B, todos estão passando pelo mesmo processo. Vivenciando essa pandemia. Mas como é que vai afetar, a pandemia vai afetar cada um de nós? Vai afetar de forma diferente, vai afetar a partir do que eu acredito, de como eu vejo as coisas acontecer, de como eu entendo todo esse processo. Até mesmo o meu conceito de Deus e como ele age na minha vida vai me fazer entender de forma diferenciada esse momento da pandemia. Do que eu entendo de responsabilidade minha, da minha forma de agir, vai também. Então, alguns vão enxergar só sofrimento porque ele assina o seu processo de internalização de aprendizados, entendeu assim e vê desse jeito. É a forma dele enxergar. Outros vão, além do sofrimento, vão enxergar aprendizados. Vai conseguir mesclar talvez mais aprendizados e menos sofrimentos, outros mais sofrimentos e menos aprendizados, e alguns vão tirar desse momento lições para a felicidade. Veja como não é bastante amplo esse espectro, por conta de que vai depender muito de como eu vejo, porque as nossas convicções é que vão dar corpo aos nossos sentimentos e emoções. E vai determinar a nossa condição espiritual. São os sentimentos e as emoções que dão essa nossa condição espiritual. Em que momento espiritual eu estou? Qual é o meu patamar? Depende de como estão meus sentimentos e as minhas emoções, porque eu vou agir e reagir baseado nisso aí. Então, veja como a doutrina ela vem muito linkada com tudo e muito para o momento. Ela não é para depois. Eu não estou acumulando conhecimento para em dado momento futuramente usar, não. É para agora, é para hoje, é para esse momento. Porque tudo que eu fizer vai resultar na minha caminhada. Não é o que os outros fazem comigo, é o que eu faço comigo que é resultante. Eu sou herdeiro, olha, quantas vezes já ouvimos isso? Eu sou herdeiro de mim mesmo. A condição que eu estou hoje aqui, passando pelo que eu estou passando, na situação que eu estou, perto de quem eu estou, no planeta que eu estou, olha bem, no planeta que eu estou, é consequência das minhas tomadas de decisões e das minhas ações. Se você lê sobre o planeta Terra, você se impressiona. Um planeta de provas e expiações, num processo de transição para um mundo de regeneração, mas ainda um planeta de provas. E como é que eu vim parar aqui nesse planeta? Porque a minha condição espiritual, resultante das minhas decisões e da minha caminhada, eu estou herdando aquilo que eu mesmo construí, me colocou aqui nesse momento, mas uma cidade tão violenta, por que será? Porque eu construí essa necessidade de estar aqui para aprender e colaborar. Nada é por acaso. Então, quando você amplia a sua visão, você começa a perceber nuances e detalhes importantíssimos para o seu processo de aprendizado e de enriquecimento. Ouvimos também sempre, em diversos livros, em diversas palestras, vamos colher aquilo que nós plantamos, porque é uma verdade. São chavões que precisa virar mantra para a gente, para que possamos internalizar e entender que na hora que eu estou plantando, eu me prepare porque o plantio, eu tenho uma decisão, né? Até faculto naquele plantio. Mas a colheita ela é obrigatória e vai acontecer em qualquer momento. E para a gente ampliar entre o plantar e colher, tem o cuidar entre esses dois processos. Porque eu só vou conseguir colher aquilo que eu desejo se eu cuidar do que eu plantei.
Ainda tem esse detalhe. Eu plantar e não cuidar, adiante, quem trabalha com agricultura, quem gosta de plantas e tal, sabe disso. Não é só plantar. Eu tenho que plantar, regar, né? Conversar, transferir amor, sensibilidade, para que a flor, ela me devolva toda a beleza dela, para que eu consiga, né, através daquela beleza, também ter a satisfação de ter feito todo aquele processo. Essa é a caminhada da história. Aí eu vou plantar e colher? Não, eu vou plantar, cuidar e colher. É um processo mais amplo, que existe mais dedicação, mais vontade, mais amor ao fazer. Então, nossas ações, o uso do livre-arbítrio, esse potencial que nós temos de decidir de que forma vamos levar a nossa caminhada, vai criando nós ou laços. Quem determina isso? É sempre bom lembrar que quem determina isso sou eu mesmo. Eu vou lidar com diversas oportunidades, com diversas pessoas, em diversas situações. Em cada situação dessa, eu estou construindo nós ou laços. Porque esse uso do livre-arbítrio é o determinante para a nossa felicidade. Eu vou construindo nos nós ou nos laços a minha felicidade ou não. Porque depois eu vou perceber que sou eu mesmo que terei que desfazer os nós. Não vem outra pessoa para desfazer. Eu mesmo. E muitas vezes eu dou nó cego e escondo a ponta. E de repente me deparam com esse tipo de nó para poder desfazer. E muitas vezes eu vou levar a minha encarnação toda só desfazendo os nós, sem construir outro. E a doutrina espírita, que tem Jesus como nosso modelo e guia, ditada por espíritos superiores, e eu gosto sempre de trabalhar esse conceito de espíritos superiores, foram espíritos que passaram pelas mesmas, criados da mesma forma que nós, passando pelas mesmas experiências que estão passando, e tiveram resultados satisfatórios ao longo da caminhada, como nós estamos trabalhando também para isso. Quando eles ditam a doutrina espírita, por caridade, na tentativa de nos auxiliar, porque eles já passaram, sabe das dores que nós estamos passando, sabe das nossas dificuldades de vencer, hein? Sabe das nossas lutas, das nossas dúvidas, dos erros que ainda cometemos, porque eles passaram por isso. Não é só teoria, é teoria e prática, porque vivenciaram, respeitam as nossas limitações, porque passaram também e sabem muito bem do que processo necessitam. Então, essa doutrina eles dizem para nós, no objetivo de ampliar a nossa visão, amar e instruir. Esse é o caminho. O amor, porque nos abre horizontes enormes e constrói em nós possibilidades imensas. É uma conquista. Eu preciso trabalhar por essa conquista. E a instrução, porque nos orienta na tomada de decisão. Enquanto mais me instruo, melhor é a qualidade das decisões e da minha conduta moral. À medida que eu permito que tudo isso vá internalizando e eu vou vivenciando, experimentando e tirando daí o proveito. Porque é uma doutrina que tem compromisso com a verdade e tem o objetivo de despertar as nossas consciências. Quando vai nos trazendo questões existenciais importantíssimas, a dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Olha a riqueza de eu saber quem realmente sou, de onde é que eu vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Se eu domino questões dessa aí, muito melhor eu consigo tirar proveito desta oportunidade. Eles nos asseveram que nós somos espíritos. Sim, e aí? Como é que eu lido com isso? Eu acredito, não acredito? Eu acredito mais que sou matéria ou espírito? O que é que eu acredito? Ele disse, olha, você não é de Lermano, você está de Lermano. Numa condição passageira e transitória, passando por situações
necessárias à sua transformação e aprendizado. Você não é preto, não é branco, não é azul, não é verde, você está. Por uma necessidade de estar para aprender, vivenciar, experimentar. Não é rico, não é pobre. Olha, é uma informação riquíssima desde que eu consiga internalizar, confiar que é assim e colocar a minha visão ampliada nessa direção. Espírito criado por Deus, que todos nós somos espíritos criados por Deus, do mesmo ponto de partida, com as mesmas oportunidades, saindo da simplicidade e ignorância para a plenitude espiritual, numa caminhada evolutiva, e toda ela voltada a que a gente tenha sucesso, porque as reencarnações são colocadas pela misericórdia de Deus na visão, na vivência do Espírito, para que ele trabalhe justamente essa melhoria dele, não é para outra coisa, não é para ele melhorar o mundo, não é para ele consertar as pessoas, é para que ele trabalhe as possibilidades dele, porque o próximo momento é virar anjo. No dia que eu conseguir plenamente amar incondicionalmente, que a soma de todas as virtudes é o amor incondicional, eu vou para o estágio angelical. Eu saio, né, do hominal para o angelical. E aí sim, vou melhor ainda, trabalho os meus processos, porque a evolução é ad infinito, mas já com uma condição muito mais, né, melhorada de poder ajudar tantos outros, tantas possibilidades. Mas nesse momento, eu preciso me ajudar muito para poder adiante ajudar os outros. Eu quero colaborar com a situação da minha casa, então eu trabalho a minha melhoria. Eu quero uma condição de um trabalho, de um meu local de trabalho melhor, eu melhore, eu preciso refletir o que eu ando fazendo para meu lar ser melhor, para minha casa ser melhor, para meu local de trabalho, o centro espírita que eu estou frequentando. Será que é só os outros mudando, que está todo mundo errado e eu não? Então a reflexão que a doutrina espírita convida é totalmente o inverso desse, está em mim as mudanças que eu posso fazer e que vão colaborar com a melhoria do universo. As reencarnações são para isso, para que eu cuide de mim, faça os meus resgates, faça os meus processos de melhoria, as minhas buscas, isso tudo, e que eu me livre dos paradigmas. Paradigmas, essas verdades que me cegam para novos projetos. Então, algumas coisas para mim são verdades incontestáveis, são paradigmas. E muitas vezes esses paradigmas faz com que eu não consiga enxergar além disso que eu entendo que seja verdade. E a doutrina espírita chega com informações novas e que necessitam ser internalizadas. Porque eu entrar na doutrina espírita, não é? É fácil. Agora, a doutrina espírita entrar em mim, precisa um trabalho de elaboração, porque eu preciso abrir mão, muitas vezes, de algumas verdades que me trouxeram aqui e reconstruir um momento novo de aprendizado. Para que esse momento novo faça com que a minha conduta melhore. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Porque a doutrina espírita ela vem no intuito de criar em nós um conhecimento mais amplo da realidade, possibilitando que eu consiga construir uma fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé capaz de enfrentar em qualquer momento as diversas outras realidades. Que em mim seja confiança, porque fé é confiar, é saber que é desse jeito. É saber que tudo concorre para o bem. Que as reencarnações, elas estão aí dentro da justiça e da misericórdia de Deus para que eu trabalhe tudo isso. E esses entendimentos vão fazer uma grande diferença na minha conduta, nas minhas tomadas de decisões. Mas é enorme. Porque agora as minhas decisões são pautadas, se eu entendo que as lições da doutrina
elas merecem essa confiança e essa vivência, as minhas ações serão pautadas nessa. Não tem como eu estar na doutrina espírita e me conduzindo de outra forma. Não tem como, seria sabe, extremamente incoerente as minhas ações diferentes daquilo que eu digo, né? Hipocrisia, Senhor. Por isso que Jesus dizia muito, bando de hipócritas, que dizem uma coisa e na hora de realiza outra. Então, a coerência entre o discurso e a ação, isso internalizado, muda muito. Porque a doutrina vai buscar construir em nossos corações bases necessárias de conhecimento para os enfrentamentos que nós precisamos fazer. Por isso, ela, além de esclarecedora, é consoladora, e vai construir no coração a base de entendimento que eu preciso para fazer os enfrentamentos. Aí eu vou dizer, sim, estou passando por isso porque necessito passar para o meu aprendizado. Por maior que seja a dor, ela veio no intuito de me auxiliar. Por maior que seja o desafio, é um desafio que agora eu percebo necessário na minha caminhada, porque preciso dele para me impulsionar. Os espíritos que ditaram a doutrina chegam a dizer, porque sabem, que no planejamento espiritual, antes da nossa vinda na reencarnação, nós escolhemos muitas coisas. Porque lá no mundo espiritual, com a consciência, porque o projeto de desenvolvimento é o projeto de desenvolvimento da consciência, lá eu estou com uma consciência mais plena e sei das necessidades que eu tenho, sei aonde falhei, sei do que preciso passar pelo endurecimento ainda do meu espírito. Aqui nessa condição alma, que é mais limitado, eu não percebo tanto como na condição espírito de uma consciência mais ampla. A condição alma ou de espírito encarnado é mais limitada, ele agora, minha consciência está muito formatada no que eu preciso acessar para melhor lidar com as situações da qual eu planejei. Então, eu não posso ampliar demais, senão eu me perderia. Por isso, o esquecimento do passado como um benefício para nós. Porque se eu ficasse sabendo, ou outra pessoa ficasse sabendo, que quem está ali do lado e próximo é um inimigo que vem agora para tentar conciliar, já iniciaria uma relação. Então, e a misericórdia de Deus é grande, que bota mãe e filho juntos, espíritos que vieram se degladiando há muito tempo, de repente estão juntos como mãe e filha. E o primeiro ato da mãe é de amamentar, além de toda a gestação, né? O amamentar como um ato de amor, para que nesse momento já se oportunize uma relação melhorada. Tudo e a todos. Deu uma travadinha, voltou. É o que se chama de mudança no ponto de vista. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, você até citou, né? No início, no capítulo 2, que esse capítulo é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 5 a 7, vai falar, o Kardec vai trazer o título O Ponto de Vista. E vejam a coerência como é colocada, e dentro do que nós já vemos aqui conversando e construindo, eu vou ler alguns trechos do texto do Evangelho. Aqui eu fiz o Ctrl+V e Ctrl+C, viu? Copiei e colei. Mas veja como é um despertar de consciência. Olha, ele diz o seguinte no item 5 do Evangelho, nesse capítulo 2. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, ou fé no futuro. Fé que acarretará enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Olha, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, porque acarreta consequências enormes na nossa conduta moral. E nós passamos, então, o ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena muda. Porque eu sei que eu vou passar um período aqui. Eu vim do mundo espiritual e vou voltar para lá.
Isso não tem forma de ser de outro jeito. Eu sei que vou retornar para a pátria espiritual. Sei que todos vão retornar como uma parcela necessária e natural do processo de evolução. Tanto que eles dizem, olha, crescer, evoluir é deixar ir, viu? Porque muitas vezes, e você bem sabe disso, o seu livro tem relatos de mães que perderam entes queridos, filhos, e que não querem deixar ir, nunca se convencem dessa questão de um processo natural de evolução. Você trata muito bem o luto necessário e importante, que tem que acontecer, é parte do processo, mas isso tem um limite, uma forma de acontecer para que não se leve por muito tempo. Eu assisti, há algum tempo atrás, um documentário de cartas de Chico Xavier, também não é Mães de Chico, não é um outro, Cartas Consoladoras, se eu não me engano, que o relato da mãe que teve um filho que faleceu em um acidente de carro, ela fala, e eu disse, isso deve ter uma semana que aconteceu, para ela estar desse jeito. Tinha 25 anos que tinha acontecido. 25 anos. E o relato dela, a impressão de quem escuta, é que tinha uma semana. Então, ela ainda está ligada à situação, e ele também, porque não consegue se desligar. A carta dele é o quê? Minha mãe, pelo amor de Deus. Então, essas coisas vão ganhando uma nova perspectiva. Todo o Evangelho, para quem se coloca pelo pensamento, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. A nos dizer que aqui essa condição para nós espíritos é uma situação difícil, porque nós viemos aqui para reparar equívocos e que, na condição que nós estamos, ainda precisamos muito, mas muito de empenho e de projetos para dar esse salto. Eu volto a dizer, lê sobre o planeta Terra, quem é que está aqui. E por que eu estou aqui? A predominância aqui ainda é do mal. E se eu estou aqui é porque em mim ainda predomina esse mal. Senão eu não estaria mais aqui. Se eu fosse o jeito que eu penso que sou, eu já estaria nos planetas divinos. Mas é por conta de alguns processos, e à medida que eu vou me conhecendo, eu vou dizer, não, realmente, ainda preciso muito. Ainda, tudo que eu faço muito esforço para não realizar, é porque eu ainda não conquistei. Eu já consigo, né, não fazer isso, mas num esforço enorme, porque o primeiro pensamento, a primeira, se deixar sair, vai agredir alguém, ou com palavras, com gestos, ou a via de fato. Eu ainda sou isso, e que preciso, nessas oportunidades, trabalhar esse processo de mudança. Mas é um exercício constante comigo mesmo, é aquele exercício de encher a boca d'água para não deixar sair aquilo que tem vontade, não é? Ter que amarrar os braços para não agredir, ter que respirar fundo, contar. Então, isso ainda é esforço enorme para alguém que ainda não é assim. Tomar consciência disso é importante, por isso ele diz, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Porque o espírito, ele quer passar pelos projetos, aproveitar o máximo, mas quer voltar. Ele sabe que esse processo é um processo natural e necessário dentro do projeto de evolução. Difícil para nós que estamos aqui muito ligados à matéria, aceitar. Nós fazemos uma fila, né? Primeiro vai meu bisavô, depois minha avó, depois não sei quem, vou pela idade, eu vou fazendo fila, me coloco em algum lugar dessa fila, boto meus filhos para trás, o neto atrás dos filhos, não é? Mas é uma fila criada por nós mesmos, não tem um compromisso da espiritualidade com essa fila, né?
E vai nos surpreender quando alguém corta essa fila, não é? Meu Deus, estava lá atrás, já foi antes. E quando não é você que sai cortando a frente de todo mundo. Por quê? Porque é um projeto que eu plasmei, que não é a realidade. Mas quando eu começo a perceber, não é, que não tem esse tempo, primeiro ele, depois ele, não é a idade que determina, são outros projetos, outros compromissos, eu começo a me tranquilizar e entender melhor. Eu confesso que hoje eu vou a velórios levando muito mais contribuições do que antes. Eu levava desespero. Não conseguia nem chegar perto das pessoas para dar um abraço e acalentar de alguma forma, porque eu estava pior do que os parentes. Hoje, já, né, nesse exercício, nesse esforço, nesse aprendizado, já consigo levar uma palavra de conforto, chegar junto aquele ente que está partido e fazer uma oração, conversar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está ali próximo ao ente. Então, isso, como conquistei isso? Pelo conhecimento através da literatura, das leituras, e por buscar vivenciar e dizer para mim, não é preciso dar esse passo de qualidade. É o momento que as pessoas mais precisam, é o momento que você se esconde ou não contribui. Que pessoa é essa, né? Então, e isso é natural, porque passei pela dificuldade, hoje já tenho muito mais tranquilidade de chegar. Ainda não sei, assim, se for uma pessoa muito próxima a mim. Como é que agora eu vou? Já acredito que já, né, o luto, como você sempre coloca, é necessário o chorar, o sentir a falta, tudo isso. Mas e aí? Como é depois que eu vou lidar com isso? Entendeu? Mas já estou me preparando para tudo isso, porque sei que vão retornar como eu vou retornar, como todos vão retornar. Segue o Evangelho. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais feliz. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se-á a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Olha que forma poética de falar da morte, não é? Está pintado aqui, não é de preto, está pintado de outras cores. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. É a forma que nós deveríamos enxergar essa oportunidade. Não ficar tão ligado às questões aqui. É uma questão de inteligência, viu? De evolução. Não é uma questão de tristeza, não. E tudo isso que eu faço aqui, eu tenho que fazer feliz, porque eu estou sendo oportunizado a trabalhar pela minha felicidade. Imagine se eu fosse mandado para um lugar, para o inferno ou para o céu, e ficasse lá, né? Sem oportunidade nenhuma de sair. Se fosse para o céu, menos mal. Não é? Mas se não for, nessa condição que eu estou, como é que eu ia fazer? Não é? Então, agora diz, não, olha, não tem isso. Tem um processo de retorno para reparação. Eu entendo isso muito mais justo. Entendo a justiça de Deus muito mais abraçada por esse projeto de reencarnação. Respeito, e precisamos respeitar aqueles que têm entendimentos diferentes. Não é o nosso entendimento que tem, né, que ser o único, não. Essa diversidade de entendimento, isso enriquece a todos nós.
porque eu preciso ter a consciência de viver como espírito. Mas eu estou aqui vivendo como matéria. Eu sou mais de Lermano do que eu estou de Lermano. Eu fico achando que eu sou de Lermano. E vivencio isso. E o convite do Evangelho, o convite da doutrina, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, é que eu tenha a consciência que eu sou um espírito oportunizado. Eu preciso mudar meu ponto de vista e enxergar desse jeito. Porque senão, vou continuar cometendo os mesmos equívocos. Julgando os outros, querendo que os outros se conduzam a partir das minhas ideias de conduta, né? Ou seja, existem duas maneiras de a pessoa se conduzir, a minha ou a errada. Então, eu já coloco qualquer coisa que não seja a minha como uma conduta equivocada. Eu preciso ser... O que é caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para as dificuldades alheias e perdão das ofensas. Eu preciso trabalhar nesse projeto, eu quero fazer caridade, vou dar 1 quilo de arroz a um, vou dar uma coberta a outro. Importante essa parte de atendimento às necessidades materiais. Mas eu, ao fazer isso, eu preciso, junto, e é oportunizado aí, a trabalhar outros entendimentos, as virtudes. Se eu entregar o feijão, eu digo, olha, eu estou lhe entregando esse feijão, você não pode vender, eu quero ver que você vai cozinhar e tem que comer ele, viu? Se eu pegar você vendendo, nunca mais eu lhe dou. Não é esse o projeto da caridade. Não é esse. Você quer controlar para ver se a pessoa fez com o que você deu aquilo que você entende que ela tinha de fazer, mas as necessidades dela são outras, os entendimentos dela são outros. Dificílimo, dificílimo para a gente, mesmo dentro da doutrina espírita, mesmo diariamente lidando com as lições do Evangelho, com as lições de Jesus, com as palestras, mas ainda temos dificuldades naturais. Por isso diz, olha, seja severo com você, indulgente com o outro. Não é indulgente com você e severo com o outro. Mas o que é que nós botamos para fora? É indulgente conosco e severo com os outros. Em uma reunião de equipes da doutrina espírita, o pessoal querendo crucificar algumas senhoras que pegavam enxovais em 2, 3 casas espíritas. Digo, gente, esse não é o projeto nosso. Vamos buscar outras formas de tentar, né, distribuir melhor, não condenando as pessoas. Porque senão o projeto fica ainda capenga, porque nós mesmos que deveríamos já ter conseguido algo mais, ainda estamos, sabe, remoendo todo esse. Então, entender esse ponto de vista, entender que não é responsabilidade nossa aquilo que o outro faz na caminhada dele. Eu tenho responsabilidade com o que eu faço na minha caminhada. As leis de Deus é que determinam, seguir a lei de Deus é que vai determinar a nossa felicidade ou não. Os compromissos que eu faço é com as leis de Deus. Toda vez que eu faltar com uma lei de Deus, eu terei que responder até o último centímetro. Por menor que seja a falha, vou ter que responder. Até o dia que plenamente eu consiga cumprir as leis. Mas isso não é só para mim, isso é para todos. Mas eu quero fazer uma justiça antes da justiça de Deus, que a de Deus pode demorar, não pode não vir no tempo certo. Aí eu quero fazer uma antes. Por quê? Porque o meu ponto de vista ainda está distorcido. Mas esse exercício natural que nós precisamos fazer de respeito, de compreensão, de tolerância, é necessário. É assim que precisamos caminhar. Sei da dificuldade que é, porque passo por isso. Não estou isento de nada disso. É esforço diário para entender tudo isso. Mas já tento colocar na minha vivência, fazer esse esforço, porque eles dizem que esse esforço que estamos fazendo conta, para conseguir realizar tudo isso. Porque é de tijolinho em tijolinho, não é? Depois dessa palestra, eu ouvi uma palestra de Lermando, a partir de agora, eu sou um espírito puro. Não.
Não pense assim. É um processo que precisa ser startado e preparado, porque, né? É tijolinho a tijolinho, é um passo de cada vez. E, além de tudo, agradecendo as oportunidades. Porque todos nós, quando entramos num projeto, seremos oportunizados a trabalhar neste projeto. A questão é o que nós estamos fazendo com as oportunidades dadas na misericórdia de Deus para que a gente cumpra o planejamento. Nós viemos com um planejamento para conquistas espirituais. Aqui, encarnado, fazemos um planejamento para conquistas materiais. Olha como eu já tenho aí 2 planejamentos. Um que eu fiz na reencarnação, lá no mundo espiritual, com a equipe espiritual, topando tudo, né? E ele disse, não, você não vai aguentar, segura aí, não bota esse peso. Ah, mas eu quero logo, quero fazer isso. Não, segura aí. Aí, quando eu chego aqui, faço um planejamento para conquistas materiais. E preciso conciliar esses 2. Mas eu, pelas minhas limitações, fico privilegiando o meu planejamento material. Fico dizendo que a minha felicidade está nas conquistas materiais. E firmo nisso aí e vou buscar. Enquanto o evangelho está gritando, os irmãos espirituais estão berrando, que felicidade não tem nada a ver com conquistas materiais. Felicidade tem a ver com conquistas espirituais. Mas como fazer para conciliar tudo isso? A matéria é importante, mas não pode ser mais importante do que a minha vida espiritual. Como harmonizar? Por isso que a doutrina espírita pede-nos equilíbrio. Nem muito na questão espiritual, nem muito na questão material. Toda vez que eu for para os extremos, eu vou ter dificuldade. Eles vão dizer, no homem no mundo, que, olha, a gente não quer você só orando, não. É você na sociedade em que você vive, passando por tudo que precisa passar e sair vitorioso dessas lutas. É isso que nós queremos de você. Não queremos que você venda tudo, largue tudo e vá para o Tibete, ficar lá isolado para conseguir o nirvana, a plenitude. Não. É no mundo que você vive, junto àqueles que você está, na sociedade que você está, passe por tudo e aprenda com tudo e consiga auxiliar na melhoria de tudo isso. Esse é o projeto. Esse é o projeto. É isso que eles nos oferecem e que esperam de nós. Para que possamos, porque as nossas buscas é pela felicidade. Nós queremos o espírito, ele é estimulado a crescer em busca da felicidade. É o que impulsiona. Eu quero me livrar das dores, dos problemas, de tantas dificuldades, desafios, para encontrar a felicidade. Esses dias, eu não sei se eu falei no lado do coração, teve uma amiga, quando ainda se podia ir para o centro presencialmente, ela tinha feito um curso de, acho que é acupuntura, não sei bem o quê, aí colocou na minha orelha umas sementes, e disse que essas sementes iriam me ajudar com, né, negócio de estresse, não sei o quê, de equilíbrio. Então, botei. E botou, ficou interessante, eu acho que eu estava precisando muito, nem a orelha ninguém via mais. Mas eu usando, acabei esquecendo que estava com aquilo. E fui para a rua, cheguei lá no mercado, a menina do caixa ficou olhando para mim assim. Aí ela disse, eu posso perguntar uma coisa ao senhor? Eu digo, pode. Isso na orelha é o quê? Eu digo, é um negócio de acupuntura. Ele resolve? Eu digo, não. Ela disse, não? E você está usando? Eu digo, isso ajuda. Agora, se eu continuar comprando no cartão de crédito aquilo que eu não tenho condição de pagar, isso aqui não adianta absolutamente nada. Se eu continuar fazendo as coisas que me estressam, que me dão, né, as aflições, isso aqui não adianta nada. Agora, quando eu mudar minha postura, mudar minha conduta, isso aqui auxilia sim. Entende como é diferente? Como é diferente? Aí eu vou muitas vezes para a casa espírita, atrás da cura e da salvação, mas não mudo em nada minha conduta. A casa espírita resolve? Não. Auxilia. A doutrina espírita resolve? Não. Auxilia. Jesus resolve? Não. Auxilia. Porque ele está junto a nós e vai estar o tempo todo
nos auxiliando, mas não vai fazer. Porque tem parte desse projeto que eu preciso fazer, porque é um projeto meritório e eu preciso de esforço e de vontade para realizar, porque senão ficaria sem sentido, eu não saberia o gosto da luta e da vitória. Eu preciso aprender a semear com sabedoria, como eu disse, ó, um passo de cada vez, tijolinho por tijolinho. É uma construção e ela precisa ser sólida, precisa ter bases sólidas, porque se eu for querer fazer de qualquer jeito, vai desmoronar. E procurar exercitar o amor. É esse. Se eu entendo que o universo colabora para o bem, colabora para o meu sucesso, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos sustenta, não deixa a gente decair, nos sustenta no patamar que conquistamos, eu preciso exercitar o amor como uma forma de retribuir todas as bênçãos que eu recebo. Mas esse exercício é um exercício difícil, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu preciso construir em mim para oferecer. Eu fico esperando que as coisas, né, que o prefeito decrete a paz no mundo, o governador, o presidente, e não vai, a paz no mundo depende de mim e é de dentro para fora. Como todas as outras coisas dependem da minha ação, da minha forma de como eu construo. Dar um sorriso sincero, dar um sorriso educado é uma coisa, um sorriso sincero, um abraço sincero, um bom dia sincero, um eu te amo sincero, tem que vir de dentro para fora. Porque senão não leva a luz, não melhora nada, não alegra nenhum ambiente, não transforma nada. Então até o meu bom dia tem que ser um bom dia sincero vindo do coração. O pura educação não tem sentido. E bem sabemos, olha, já sabemos muitos que as coisas feitas por obrigação perdem o valor. Não tem o valor total que uma coisa feita por amor. É diferente, é outra proposta. E para a gente finalizar, eu queria trazer um texto do nosso querido Chico Xavier, que eu entendi muito linkado com esse momento nosso. E esse texto, ele diz o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por tanto carinho, por tanta atenção. Muita paz para todos. Nós agradecemos, Dilermano, as palavras maravilhosas que você nos trouxe, reavivando na nossa mente o nosso compromisso com o Evangelho, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente estuda. Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente se coloca num patamar de alguém que já conhece. E se já conhece, a responsabilidade pesa nos nossos ombros em poder perseverar para colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então, Deus abençoe você, abençoe cada um de vocês que estão conectados, assistindo essa palestra hoje, e que na próxima terça possamos estar juntos para outra palestra, ouvirmos sobre Jesus novamente. E para encerrar, nós convidamos Dilermano para fazer a prece final. Deus Pai, de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esta reencarnação, nos oportunizando a trabalhar pelos nossos processos de reparação, de resgate, de crescimento espiritual. Ao Senhor Jesus, por essa presença constante e amiga, por essa luz que ilumina a nossa caminhada, pelo seu Evangelho, pelas suas lições e exemplos, se colocando como modelo e guia da nossa conduta moral. Aos irmãos espirituais que trouxeram a doutrina espírita, essa terceira revelação, com o objetivo de nos auxiliar, nos esclarecer, nos consolar, trazendo verdades por eles vivenciadas, como uma forma de contribuir
na nossa caminhada, para que a cada momento consigamos errar menos e acertar mais. Agradecemos a cada um presente neste momento, a todas as almas e espíritos que colaboram irradiando o amor, irradiando o auxílio, para que essa proposta ela cresça e se fortaleça. E que sempre que nos reunirmos, podemos, uníssono, vibrar a favor da humanidade. E nesse momento, possamos irradiar amor através das nossas orações para aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, privados de saúde, que se encontram nos presídios, privados de liberdade, que se encontram nas ruas, presos a vícios, a droga, e a todos os seus familiares que juntos passam por esse processo de aprendizado. Que possamos também irradiar os nossos lares todo esse amor e todas as bênçãos que aqui recebemos. Porque como nós, existem tantos outros necessitados. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus possa nos abençoar hoje, amanhã, sempre. E nós convidamos a todos para que na próxima terça, às 19 horas, possamos estar juntos novamente. E agradecemos mais uma vez a você, Dilermano. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, te guarde, que você continue levando o ide e pregai a todos os cantos onde você for convidado. Deus abençoe a todos nós e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado a todos.